Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós queremos meditar na palavra do Senhor e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 2. Esses versos serão os versos iniciais para que nós possamos ministrar a palavra nessa noite. Depois nós vamos fazer mais uma leitura, mas a primeira é Filipenses, capítulo de número 2, versos de número 14 até o verso de número 16. Filipenses capítulo 2, versos 14 até o verso de número 16. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis. Diga comigo, irrepreensível. Aleluia. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar ao seu coração, seguindo uma série de mensagens, de palavras que nós temos trazido. Nessa noite eu quero falar a respeito do tema irrepreensível. Irrepreensível. Você deve ter percebido, enquanto nós líamos o versículo 15, fala a respeito de uma realidade que o apóstolo Paulo fala de que ele espera que se manifeste não apenas na igreja de Filipos, essa igreja da qual ele escreveu essa carta, mas obviamente na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que entregou a vida a Jesus, daquele que confia no Senhor, daquele que teve uma experiência com o Senhor, daquele que conheceu a verdade que liberta, daquele que conheceu a palavra da vida. Ele menciona que o desejo do coração de Deus é que nós nos tornemos essa realidade aqui, ó, irrepreensíveis, irrepreensíveis. Ele começa falando nessa curta mensagem, dizendo que nós devemos viver uma vida não pautada pela murmuração, nem pela contenda. Interessante porque quando ele fala de murmuração, a ideia que está por trás é de alguém que fica falando consigo mesmo, e de vez em quando com alguém, mas a base da murmuração é a reclamação. Então a murmuração ela consiste basicamente em você falar o quão ruim você está achando alguma experiência, algum acontecimento, qualquer realidade da vida. Então o que sai da boca é uma murmuração. Às vezes essa murmuração ela pode ser um pouco velada, ela pode ser um pouco oculta às demais pessoas, ela pode se dar quase que algo mais interno, e às vezes ela se exterioriza, se manifesta por meio da boca e alguém pode ouvir. Ele fala que nós não devemos viver baseados nessa realidade. Fazei tudo sem murmurações, ou seja, a vontade de Deus, o apóstolo Paulo deixa claro aqui, é que nós possamos viver uma vida não pautada pela murmuração, mas para que nós possamos, na verdade, fazer tudo para a glória do Senhor. Entender que todas as coisas da nossa vida, absolutamente todas as coisas da nossa vida, cada circunstância, cada situação, não importa qual, seja bom, seja ruim, seja algo que nos gera muito prazer, seja algo que nos gera tristeza, seja algo que nós compreendamos muito bem, que a gente está entendendo tudo, seja algum momento que a gente não está entendendo nada, ainda assim, a vontade de Deus para nós é que nós não venhamos a viver uma vida baseada na reclamação, na murmuração, na insatisfação, muito pelo contrário. Ele também fala que nós não devemos viver uma vida pautada na briga, na contenda. A ideia da contenda é justamente um embate, é um embate contra alguém, é um pensamento onde é deliberado contra algo, contra alguém, não viver nessa condição.
para que vos torneis irrepreensíveis. Quase que ele dá então um caminho de como que nós podemos viver uma vida irrepreensível. Ou seja, isso envolve nós primeiramente lidarmos aqui dentro. Porque o que se manifesta para o lado de fora, inicialmente, aconteceu dentro de nós, né? A boca fala o que está cheio o coração. Então, a murmuração só sai pela boca, na verdade, quando ela toma conta do nosso coração. Essas batalhas, as contendas, as brigas, as divisões, porfias, discussões, elas só se manifestam quando o nosso coração, obviamente, está contaminado, está cheio, está repleto de um sentimento ou de alguma motivação que é contrária àquilo que Deus quer. Ele fala que esse é um caminho de nós nos tornarmos irrepreensíveis. Ele diz, para que vos torneis. Ele está dizendo a respeito de uma realidade que não é normal, comum. Ela não nasce conosco, não é algo que nós nascemos nessa condição de irrepreensíveis, muito pelo contrário, mas ele diz que existe um caminho para que nós nos tornemos, para que nós sejamos, para que nós possamos alcançar essa realidade de nos tornarmos irrepreensíveis. E interessante que ele coloca a palavra aqui, pelo menos na versão Almeida, ele dá a palavra aqui, sincero. Essa palavra também poderia ser mencionada como algo que não se mistura, algo puro, algo que é livre de maldade, livre de malícia, livre de um pensamento mau, algo que pode ser traduzido como inocente. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras, para que vocês se tornem irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, inculpáveis, ou seja, sem culpa alguma no meio de uma geração. Eu quero frisar essa palavra, eu estou apenas introduzindo a ministração dessa noite, o tema dessa noite, que é justamente a questão de ser inculpável, ou seja, sem culpa, no meio. Grave essa palavra, né? É no meio. A ideia de que ser sem culpa é alguém que não é censurado, alguém que, diante de uma avaliação, não é declarado culpado, ou seja, não tem culpa. E o detalhe que ele fala aqui é que no meio, entre os demais, no meio da convivência, junto aos outros, no meio dessa realidade, dentre tantos fazendo algo contrário, ele fala que nós devemos ser encontrados na condição de alguém que não tem culpa. Ele fala, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, fala de perversão. Essa palavra perversão dá a ideia de algo que está deformado, algo que perdeu a forma original, algo que saiu longe daquilo que era para ser. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma realidade impressionante. Quando ele escreve isso, ele é o primeiro século, a gente está no século 21. Parece que de lá para cá as coisas deformaram ainda mais. Então, se já era pervertido naquela época, quanto mais agora. E aí ele menciona que o desejo de Deus e o desejo dele como pregador, como apóstolo, como pastor, como responsável por essa obra, é que esses homens e mulheres de Deus, esses filhos de Deus, possam ser encontrados inculpáveis no meio de uma geração torta, perversa, maldosa, grosseira, rebelde. Isso tudo poderia ser definido como a palavra pervertida. Ele acrescenta e diz assim, e corrupta, ou seja, torcida para o mal, torcida para a falsidade, que se desviou do propósito, que se opõe ao certo, ao verdadeiro. Essa é a realidade de alguém que está corrompido. É o que ele está falando. Existe uma geração, e essa geração era pervertida e corrupta. E ele diz o seguinte, olha que coisa espetacular, eu queria frisar isso para nós começarmos a falar a respeito desse tema de irrepreensível. Ele diz que, à medida que nós nos tornamos irrepreensíveis, nós não apenas vamos ser avaliados como num julgamento, e alguém baterá o martelo e declarará inocente, mas além de ser inocente, sem culpa, no meio de uma geração, no meio de uma realidade de pessoas que vivem princípios de perversão, que vivem desviados, deformados da vontade de Deus, ele diz o seguinte, na qual resplandeceis como luzeiros, como luz, como algo que ilumina, como algo que irradia luz, que fornece luz, que brilha no meio do mundo. Uau, essas simples palavras do apóstolo Paulo, eu acredito que nos ajudam a introduzir esse tema, e ele conclui dizendo o seguinte, preservando a palavra da vida.
preservando a palavra da vida. Ele diz, olha, você não apenas é encontrado na condição de inocente, você também é alguém que influencia por ser luz em meio às trevas, você é como um luzeiro, você é como algo que ilumina no meio de uma grande escuridão. Mas se não bastasse todas essas características, ele diz o seguinte, olha, existe um elemento que garante isso tudo, que é a preservação da palavra, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, está falando de uma experiência que nós ainda não vivemos, no dia da nossa salvação, no dia de Cristo Jesus, no dia do julgamento, no dia do juízo, no dia em que a nossa prestação de contas eterna será dada, nesse dia, no dia de Cristo, ele diz, basicamente, que nós possamos entender que nosso trabalho não foi em vão. Ele diz, ó, eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Uau, eu queria falar a respeito desse tema com você. E quando eu falo a palavra irrepreensível, talvez você fique buscando um significado mais claro. Acredito que a maioria já entende o que significa irrepreensível, mas caso alguém está procurando uma definição, irrepreensível basicamente significa aquele que não dá margem para ser repreendido. Ou seja, irrepreensível é alguém que não precisa ser repreendido. E por que não precisa ser repreendido? Por que não precisa ser censurado? Por que não precisa ser corrigido? Porque tem uma vida perfeita diante de Deus. Essa é a ideia da palavra irrepreensível. É aquele que não comete falhas. É aquele que tem, diante de um julgamento, uma declaração de inocência. Que não merece uma repreensão. Que não é digno de uma reprimenda, de uma repreensão, de uma correção. Ele não é colocado nunca em descrédito por alguma realidade em que ele é avaliado, porque ele tem uma vida pautada segundo a palavra da vida, a palavra do Senhor. Ele é irrepreensível. Interessante essa palavra aqui, porque diante dessa realidade de irrepreensível, aqui o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele junta duas realidades. Ele fala irrepreensíveis e sinceros. Interessante isso. Se a gente for para outra passagem bíblica, eu leio rapidamente, você não precisa ler, depois, caso você queira, anote, leia em casa. Quando ele está falando a respeito da nossa realidade diante de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, ele diz assim, ó, o meu Deus da paz, o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente surge essa palavra irrepreensível. Irrepreensível. Existem algumas outras abordagens a respeito dessa mesma palavra irrepreensível. Eu queria falar a respeito disso, juntando essas outras palavras que o apóstolo Paulo dá, para explicar melhor a ideia do irrepreensível, ou seja, alguém que não precisa ser repreendido, alguém que vive uma vida que não necessita de uma correção, porque vive uma vida perfeita, uma vida sem falha. E ele coloca algumas ideias aqui interessantes, como, por exemplo, ele diz ali, íntegro. Na passagem de Filipenses, ele coloca a ideia sincero, e é perfeita essas palavras, porque nos dá a clara ideia de que é o que o Senhor espera de nós. O Senhor espera, de fato, uma vida onde nós possamos nos manter longe de toda a sujeira do pecado, que nós possamos viver uma vida sempre antecipadamente avaliando as nossas condutas, nossas motivações, os nossos pensamentos, qualquer realidade da nossa vida, sem que outro precise chegar e nos repreender. Porque, na verdade, a pessoa se encarrega de fazer isso antecipadamente. Essa é a ideia que está dentro do contexto de que aquele que não precisa que alguém chegue e o corrija, porque ele já fez isso anteriormente. Ele já percebeu uma inclinação para o mal e ele mesmo já rapidamente fez essa correção dentro de si, de modo que não houve uma manifestação posterior, não houve uma continuidade nesse pecado. Aqui o apóstolo Paulo fala que para isso acontecer, existe um caminho que ele diz ali chamado de sincero, ser sincero. E com isso eu penso que ele está nos dando algumas ideias a respeito da importância da nossa sinceridade. E tem gente que
pensa sobre a sinceridade, mas pensa a sinceridade de um modo que mais tem a ver com aquilo que os outros vão pensar do que aquilo que Deus está vendo. Deixa eu tentar explicar isso que eu acabei de dizer de outro modo. Tem gente que fala assim, eu falei mesmo. Eu falei por quê? Porque eu sou sincero. Eu não aguento, eu não fico de hipocrisia, de falsidade. Eu não gosto desse negócio de ficar fazendo rodeio. Eu vou e falo na cara mesmo. Eu vou e falo o que eu estou pensando. Por quê? Porque eu sou sem cera nenhuma, sem máscara nenhuma, sem nenhuma maquiagem. Eu sou sincero. Isso é bom ou ruim? Pois é, o apóstolo Paulo não está falando disso. Essa característica de algumas pessoas falam assim, minha avó era assim, minha mãe era assim, eu também sou assim, e ensinarei os meus filhos e netos e bisnetos a serem assim. Tem que ser sincero, não gostou, fala na cara. Não tá bom, manda ver, não importa quem gostou, quem não gostou, o importante é ser sincero. Essas pessoas costumam morrer solitárias, normalmente é essa a realidade da vida. As pessoas costumam se encarregar de afastar todas as pessoas que estão em volta, porque é insuportável estar perto de uma pessoa nesse nível de sinceridade agressiva de uma criança. Porque uma criança olha para você, ela fala assim, bonito. Mas ela também pode falar assim, você é feio. Aí você olha e fala assim, é uma criança, não vou no psicólogo, no terapeuta, porque uma criança me chamou de feio. Não vou morrer ainda hoje porque uma criança me disse isso. Mas tem gente que a mesma sinceridade infantil que uma criança fala o que dá na telha, tem gente que está com uma certa idade na vida e continua como uma criança. Falou o que pensa. Pensou, falou, sem crivo, sem avaliação com nenhuma. E com isso essas pessoas se julgam até mesmo melhores do que outras. Elas até se orgulham disso, porque elas pensam o seguinte, pelo menos eu não sou como essa massa de hipócritas à minha volta, de pessoas falsas, pessoas assim que querem só agradar os outros, que dão tapinha nas costas, que sorriem quando estão com vontade de chorar, que abraçam quando estão na vontade de dar um murro, que estão falando que amam quando na verdade odeiam. Eu não sou assim. Se eu odeio, eu falo que odeio, se eu amo, eu falo que amo. Eu sou sincero. E elas falam assim, eu sou melhor do que os outros que vivem nessa hipocrisia. Essa é uma avaliação. É um tipo de avaliação. Muito arriscado, muito comprometedor, porque é um modo de olhar a partir de si a vida, achando que todos os demais têm que viver a mesma realidade. São pessoas que visualizam o mundo externo a partir dos seus problemas pessoais, da sua maneira diferente de ver as coisas. Acho que todos veem com os mesmos óculos que ela mesma vê. Então, se ela tem uma miopia, ela acha que todo mundo é míope. Se ela tem astigmatismo, ela acha que todo mundo tem astigmatismo. Ou seja, ela avalia o mundo, as motivações, as realidades dos outros, semelhante àquilo que ela pensa. E julga as pessoas por não serem tão boas quanto ela é. Normalmente são pessoas orgulhosas. São pessoas com difícil possibilidade de se submeter, de serem até mesmo corrigidas, porque quando são corrigidas, eu sei que errei, mas pelo menos eu fui sincero. O difícil povo aí miserável, que fica aí nessa hipocrisia. Eu sou sincero. Tem pessoas que falam assim, elas se defendem rapidamente, diante de tudo e de todos, diante dessa sinceridade. É isso que o apóstolo Paulo está falando ali? A resposta é não. Ele não está falando dessa sinceridade de criança que fala, você é feio, você é gordo, você é tal coisa. E a gente, não, claro que não, que você pensa, tem 2 anos, tem 3 anos. É uma criança falando, ok, é uma criança falando. Tem gente, como eu disse, que segue a vida assim. É isso que a Bíblia está falando? Não. Sabe qual é a sinceridade que nos torna irrepreensível? Essa sinceridade agressiva, violenta, poderosa, que se antecipa e vê os pecados quando estão sendo formulados no coração. Não entendi, pastor. Eu repito novamente. É olhar para mim e ter um nível agressivo de desconfiança de que eu não sou tão bom quanto eu penso que eu sou. E eu estou extremamente atento a todos os sinais do mal em minha vida por causa do meu coração corrupto. Por causa do meu coração inclinado para o erro. Então eu sou absoluta e totalmente sincero, primeiramente comigo. E em segundo lugar, obviamente, com Deus. Por que essa pessoa se torna irrepreensível? Porque antes que alguém venha e fale, você errou, ela já sabe a raiz que está se formando. E ela rapidamente, por causa da sua poderosa sinceridade, rapidamente, ela já corta, ela já bloqueia, ela já impede.
ela já reconhece e se arrepende antes de qualquer manifestação e consequência do mal por meio do seu próprio pecado. Você consegue entender isso? Essa é uma sinceridade agressiva. Essa é uma sinceridade agressiva que Deus espera de cada um de nós. É basicamente o que ele está querendo dizer quando ele fala irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis e sinceros. Isso foi a leitura que nós fizemos de Filipenses capítulo 2. No verso 15 ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso é tremendo. Eu queria dizer para você que isso é uma chave de maturidade espiritual. Isso é assim, é uma bênção quem consegue fazer isso. Porque muitas pessoas gastam muito tempo, perdem muito tempo na vida, esperando que em algum momento alguém possa vir e falar em nome do Senhor aquilo que é evidente, aquilo que é claro, aquilo que está assim, agressivamente exposto sobre a vida, e parece que se não vir, não chegar, não aparecer alguém que possa nos corrigir em nome do Senhor, talvez essa pessoa vai viver com essa realidade de pecado, de jeito de ser, para o resto da sua vida. Essa não é a vontade de Deus. Eu sei que a gente gosta muito dessas experiências do tipo Natan, que vem e fala assim: vou te contar uma historinha. Existiu uma pessoa que tinha muitos animais, e ela chegou, olhou para uma outra fazenda e viu que tinha um homem lá com apenas uma ovelhinha, e ela foi lá sorrateiramente, roubou aquela única ovelhinha daquele homem, e ficou com aquela ovelhinha. Aquele homem amava aquela ovelhinha, ele dava tudo por aquela ovelhinha, ele foi lá e roubou. O que você acha dessa história, Davi? Ele fala: nossa, isso é horrível, isso é um absurdo, tem que matar esse homem. Ele fala: pois é, esse homem é você. E você fez justamente isso com Batseba, quando você pegou a ovelhinha do Urias e pegou para você. Então, ele estava contando uma história que na verdade se tornou uma repreensão da parte de Deus. E obviamente Davi cai ao chão, se prostra, surge o Salmo 51, um salmo de arrependimento. Mas isso aconteceu por causa de uma repreensão que veio. Isso por causa de uma repreensão que veio. Glória a Deus pelas repreensões que vêm. Elas precisam vir. Graças a Deus que elas vêm. Mas eu queria dizer para você que o Espírito Santo, que leva alguém a nos repreender em nome do Senhor, sempre, antecipadamente já nos levou, já nos fez, já procurou nos mostrar o erro, antecipadamente ao fato de alguém vir nos repreender. Não entendi direito a frase, pastor, ficou meio estranha a frase. Pode repetir? É assim: antes de alguém ser avisado por outro que está em pecado, essa pessoa já foi avisada pelo Espírito Santo. Se ela tivesse no mínimo momento, no menor tempo, percebido essa inclinação para o mal, ela se tornaria uma pessoa irrepreensível. Porque não ache você que os homens e mulheres de Deus dessa geração que são irrepreensíveis diante de Deus, eles não são pecadores e falhos. Mas que o que os torna irrepreensíveis não é o fato de serem perfeitos no sentido de isentos da possibilidade do erro, mas está no fato de que cada vez que o pecado bate a porta do coração, eles conseguem dominar esse pecado, porque eles são sinceros diante de Deus. Eles reconhecem que estão sendo tentados. Eles sabem que eles estão sendo tentados a desviar, a se corromper, a se perverter. Isso é importante falar, porque às vezes nós nos reunimos ou olhamos para algumas celebridades evangélicas e temos a impressão que essas coisas só acontecem em outros ambientes. Quando na verdade a Bíblia deixa claro que todos nós somos tentados. Todos nós vivemos situações de tentação. Todo o tempo, quase que todo o tempo. Porque é uma realidade presente que vai acontecer até o último dia da nossa vida aqui. Então, não precisamos maquiar nada. É isso que ele está querendo falar, sem cera, sem máscara. Seja sincero. Porque não tem como viver em santidade sem ser sincero. Então, a sinceridade que Deus requer de nós não é falar o que dá na telha para os outros, mas é reconhecer rapidamente a formulação, os processos, os caminhos que estão sendo elaborados no nosso coração, que estão contrários à vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém, querido? E eu quero dizer que isso acontece na minha vida
e acontece na sua vida, e acontece nesse exato momento em 7,5 aproximadamente, bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, todo ser humano tem essa mesma realidade. A dificuldade é que muitos são hipócritas, sim. Não porque eles fingem para os outros, mas porque eles fingem para si mesmo. Você está entendendo agora o que eu estou querendo dizer? Eu falei a respeito daquela pessoa que fala assim, esses outros são falsos, hipócritas, eu sou verdadeiro porque eu falo o que deu na telha. Eles não falam. Não. O lance com Deus não é essa análise. A análise é, eu sei que eu estou vivendo inclinado para o pecado e não estou fazendo nada com isso. Eu estou vivendo agora dopado pela hipocrisia do meu pecado. Eu fui agora sedado. Eu estou ali noutra realidade, mergulhado, obcecado, numa realidade que, não, está tudo bem. Quando não está bem, quando não está bem. E se eu não perceber isso rapidamente, eu vou cair. Isso é a sinceridade. Isso é a sinceridade que o apóstolo Paulo está colocando junto nesse pacote daquilo que ele chama de ser irrepreensível, para poder se manter longe da sujeira do pecado. Sempre corrigindo a sua conduta. Sabe quando você aciona o Waze, ou o Google Maps, ou qualquer GPS, aí você está lá com o seu carro, ou está dentro de um carro, num Uber, ou sei lá, ou qualquer aplicativo, motorista te guiando, um táxi que seja, e a pessoa está guiando, de repente ela passou no lugar onde deveria entrar. Talvez ela estava conversando, distraída, e o GPS mencionou para ela assim, olha, faça conversão à esquerda, por exemplo. Conversão à direita, algo assim. E ela foi reta. O que em questão de segundos, ou às vezes milésimos de segundos, dependendo da qualidade do plano envolvido, do plano da operadora, o que acontece? Acontece um processo de recalculando a rota, refazendo, para quê? Para te jogar de novo no destino já estabelecido. Já estabelecido. Então, é possível que nós, por distração, por qualquer realidade, possamos errar a rota? O Espírito Santo vai fazer esse processo semelhante ao GPS. Ele vai te reposicionar. Vai acontecer um reposicionamento com qual finalidade? Para que você volte rapidamente para o caminho do qual você nunca deveria ter saído. O detalhe é que tem gente que finge e fala assim, não, está tudo sob controle. Só que ele pergunta, você sabe onde está? Está dominado. Ele tem uma sensação de domínio e de estar tudo bem, quando na verdade está tudo errado. Porque ele não quer se dar ao direito de reconhecer de que ele, por distração, por descuido, por desobediência à voz do GPS, ele seguiu onde não deveria seguir. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, isso é vital, isso é necessário para a nossa vida, para que nós possamos ter aqui dentro. Isso é importante você entender. Porque tem gente que supervaloriza, e eu não quero de forma alguma menosprezar o discipulador, hein? De forma, não me entenda mal. Mas tem gente que supervaloriza a função de um discipulador, de um líder, de um pastor, achando que ele é o GPS para tudo. Então, se ele não reconhecer, não falar assim, recalculando a rota, eu continuo no meu erro. Porque ele não reconheceu. E começa a suspeitar até, falar, não sei se é profeta ainda, porque se fosse profeta, já saberia que eu estou errado. Já viu gente assim? Fiquei um ano no pecado, não teve uma pessoa que veio e me revelou. Já viu esse negócio acontecer? Tem gente que até pergunta assim, na tua igreja revela? A minha revela, a tua revela, a minha revela. Porque esperam que de repente alguém chegue e fale assim, eis que te digo que está numa rota errada. E essa rota vai fazer você quebrar a cara e vai morrer. Mas se ninguém falar isso, não sei o que acontece na minha igreja, ninguém está vendo nada dos meus pecados. Será que não, irmãos? Será que não? A gente vai ficar contando sempre com os repreensores de plantão na nossa vida, para que eles possam nos repreender em nome do Senhor, ou a gente vai valorizar a voz do Espírito Santo como um GPS, quando a gente erra, ele avisa e fala, recalcula a rota, volta, dobra a direita, dobra a direita. Já viu esse negócio quando você, por exemplo, quando está numa rodovia, e às vezes não é que nem está numa rua que você erra e na próxima à direita você entra. Às vezes é uma rodovia, tipo São Paulo, quando você... alguém já deve ter tido essa experiência assim. Errou, era para entrar à direita, numa marginal qualquer. Não entrou. Rapaz, você vai conviver com a voz, hein? Essa voz vai ficar, dobra a direita em 200 metros. Recalculando a rota. Dobra a direita em 300 metros. Recalculando a rota. Dobra a direita em 200 metros. Ela fica até você voltar. Você pode fazer uma coisa, desliga essa coisa e fala, não quero mais saber desse negócio, vou fazer o que eu quero, dar a telha. É uma possibilidade. Mas,
possivelmente não vai chegar no destino final, e se chegar, vai gastar muito tempo e talvez vai ter algumas complicações no meio do caminho. Você consegue entender o que eu estou falando? Tem gente que prefere desligar mesmo. Tem gente que não desliga o celular, tem gente que desliga o Espírito Santo na sua vida. Fala, nah, bota outra coisa aí. Enche de informação, porque essa voz, ela é indigesta, ela é chata, é insuportável. Tem gente que troca de voz, já viu isso? Tem gente que cansa da voz GPS, está só o homem. Dobre à direita em 200 metros. Aí fala, dobre à direita em 200 metros. Ah, agora sim, agora eu dobro, porque é uma voz muito mais sensível. Tem gente que faz a mesma coisa com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, não estou gostando. Aí vai em outro espírito, para ver se fala diferente. Para ver se fala mais doce, mais legal. Ah, gostei, agora gostei, hein? Falou comigo de um jeito tão lindo, agora eu vou obedecer. Para com isso. É a mesma voz, talvez só de modo diverso, mas está falando do mesmo jeito. Tem gente que acha que é a intensidade da fala, é o jeito de falar, quando na verdade nós temos um Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o mesmo meu, é o mesmo seu, ele é o Espírito Santo que está sobre a igreja, e ele é como uma voz que costumeiramente, constantemente, está nos indicando o caminho seguro para que nós possamos acertar. Eu confio demais nisso, irmão. Eu boto a minha vida nessa história, boto a minha vida nessa palavra que eu estou falando. Eu não confio assim só para pregar para vocês, eu confio isso para poder viver. Eu conheço Bíblia, mas eu nem sempre conheci Bíblia. E como é que eu acertava as coisas da minha vida sem conhecer a Bíblia? Porque tem um Espírito Santo que fez a Bíblia, já habitava dentro de mim, desde o dia que eu entreguei a vida para Cristo. E ele cravou a palavra da verdade na minha vida. Eu não preciso entender tudo como que o GPS funciona, eu só preciso obedecer aquela voz do GPS. Eu não preciso saber latitude e longitude, eu não preciso fazer rotas, comandos, saber exatamente o ponto do universo onde eu estou, poder saber para onde me desloco. Eu só preciso obedecer. Existe um caminho tão fácil na vida que é obedecer. Só que a gente quer entender de latitude, longitude, altitude, e faz todos os parâmetros, os vetores, quer fazer entendimentos assim dos mais complexos para poder dobrar à esquerda ou dobrar à direita tão facilmente. Você consegue entender? Ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer rapidamente nos torna irrepreensível. Tem muitos pecados grosseiros, ordinários, terríveis, miseráveis, que vão destruir a nossa história, que poderiam ser vencidos com a voz que diz, dobre à direita 200 metros. A gente fala, não, vamos tocar para frente. E a gente está 20 km para frente e fala, puxa, há 20 km atrás tem uma voz que me disse para dobrar à esquerda em 200 metros, ou do direito em 200 metros. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Amém. Isso nos torna irrepreensível, amado. Isso nos torna irrepreensível. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito dessa lógica de fazer com que a nossa vida se alinhe com a vontade de Deus. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Agora deixa eu falar uma coisa, porque talvez você pense a mesma coisa que eu falei, e até você se sente feliz por isso. Eu tenho o Espírito Santo, eu nunca li a Bíblia toda, mas que bom, eu tenho o Espírito Santo, aleluia. Ter o Espírito Santo, que é uma voz que constantemente, que fala conosco constantemente, nos alinhando, não significa desprezar a palavra escrita, a palavra da verdade. Muito pelo contrário. Porque o mesmo Espírito Santo que nos direciona para a direita, para a esquerda, ele quer nos mostrar um caminho de bênçãos, que está programado, projetado, elaborado pelo nosso Deus para a nossa vida. Que não vai apenas nos fazer não errar, mas vai gerar benefícios no meio dessa caminhada. Que vai declarar, determinar, nos dar muitas bênçãos, inúmeras bênçãos, promessas que vão se cumprir em nossa vida na medida que nós acertarmos o caminho. Esse caminho, que é o caminho planejado, projetado por Deus, é um caminho de bênçãos. É um caminho que nós queremos, mas que a carne que em nós habita odeia. Ela não está disposta a se submeter a esse caminho. Então, num primeiro momento, o principal e mais rápido discipulador que você deve submeter chama-se Espírito Santo, que mora dentro de você. Num primeiro momento, e de forma mais rápida, mais ágil, veloz, violentamente veloz, que você precisa submeter, o primeiro discipulador é o Espírito Santo que habita dentro de você. Primeiro, ele vai te conduzir por um caminho de ser de fato irrepreensível. Ele vai alinhando os seus pensamentos a querer os pensamentos de Deus.
Ele vai alinhando os seus desejos a desejar aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. E isso é maravilhoso porque ele nos leva a nós nos agradarmos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso é lindo. Talvez num tempo de ignorância a gente chegasse à conclusão, quando inventaram esse negócio, eu não quero esses negócios. Há 30 anos que eu estou acostumado a dirigir sem essas porcarias desses GPS, agora vem essas tecnologias. Eu sou dos tempos das antigas, e eu vou perguntando pelo caminho, e tá bom, essa tecnologia, isso aí é 666, isso aí é diabo, isso aí é anticristo, isso é Satanás, eu não quero esse negócio. Esse negócio, já viu gente assim que rapidamente bota no lixo, sem muita avaliação, sem muito critério, julga rapidamente, fala, não quero. Né? Tem gente que pensa a respeito desse pensamento de Deus do mesmo modo. Não está sujeita a essa voz porque não quer. Não quer se permitir entrar nessa realidade, nessa maravilhosa experiência de ser conduzido. É gente que é obstinado na ideia, eu quero dominar esse negócio, eu que faço o meu caminho. Sendo que, na verdade, fica tranquilo, o mapa já está catalogado, já está registrado, está seguro, está dominado. Você não precisa inventar o mapa, você não precisa inventar a terra. Está tudo no seu devido lugar, a gente só precisa de fato saber onde chega. É tão simples. Então, existe algo que facilita esse processo. Sabe o que facilita esse processo? É conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Isso facilita o processo. Nós precisamos nos sujeitar a essa tecnologia chamada de Deus em nossa vida, não ao GPS. Eu não estou fazendo aqui apologia ao uso do Waze ou qualquer coisa do tipo. Eu estou fazendo aqui apologia ao uso de você saber a vontade de Deus para a sua vida. Caso contrário, você vai bater cabeça, vai ficar perdido, literalmente perdido. Jesus ele falou que ele veio para buscar e salvar o perdido. É óbvio que ele está falando em termos de eternidade, mas isso vale para a vida como um todo. Quem não ouve a voz de Deus, e quem não obedece à voz de Deus rapidamente, vai viver a experiência de estar perdido, completamente perdido. O salmista fala assim, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu sei que tem gente que usa esse versículo do jeito que quer, né? Fala assim, agrada o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então tem gente que pensa assim, eu estou vindo ao culto e Ele vai fazer os desejos do meu coração acontecer. Eu sou evangélico, crente, aleluia, então Ele vai fazer os desejos do meu coração acontecer. Eu tenho orado aí uma meia hora por dia, então Ele vai fazer os desejos do meu coração acontecer. Eu passei a dizimar e agora então Ele vai fazer os desejos do meu coração acontecer. Então tem gente que faz uma rápida avaliação a respeito de aquilo que entende de alguma coisa que Deus quer da sua vida, e na medida que eles começam a fazer, eles entendem, então Deus vai fazer os desejos do meu coração. Como se Deus estivesse na posição de servo e não de Senhor. E Ele estivesse ali obrigado a fazer os desejos do meu coração. É como se eu fizesse alguma experiência espiritual boa, a semelhança de alguém que esfrega uma lâmpada ou alguma coisa, e surge então ali um Deus que fala assim, agora você tem direito de fazer 3 pedidos, qual que você vai fazer? Eu quero fazer os desejos do meu coração. Eu queria casar, quero ter filhos, eu quero um carro, e aí vai. Então tem gente que entende esse versículo na ideia de que Deus é alguém que está na posição de fazer com que os desejos do nosso coração aconteçam. Sabe qual é a verdadeira realidade desse versículo? Tudo está em função de agrada-te do Senhor. E esse agrada-te do Senhor, vamos voltar à experiência da nossa vida como um carro, e sendo conduzidos aí por essa voz. É viver uma experiência com esse Deus de tal modo que eu estou atento à voz que me conduz no caminho seguro, certo, que me leva ao destino. Eu não quero brincar com outra coisa, eu não quero distração com nada mais. E detalhe, eu não só estou fazendo obediência porque tenho que fazer, eu passei do nível de obedecer porque eu sei que é bom, e eu sei que isso traz bênçãos, para entrar num nível de ter satisfação, alegria, entusiasmo, no fato de estar no caminho que Deus propôs. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Isso é agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor é saber assim, Ele tem esse caminho para a minha vida, e eu estou
absolutamente desejoso, querendo demais que isso se cumpra na minha vida. Eu nem quero outra ideia. Eu desisto. Eu jogo ao chão, jogo no lixo, qualquer outra alternativa, porque eu sei que a vontade dele é melhor, a melhor, absolutamente melhor. Então, eu nem vou fazer outro plano. Eu não tenho plano B, C, eu só tenho o dele. Mas não pode dar errado. Não vai dar errado. Por que não vai dar errado? Porque é o dele. Ele é perfeito nos seus caminhos. E na medida que eu me alegro nisso, eu estou me agradando do Senhor, eu estou me alegrando no Senhor, alegre-te no Senhor. E então, Ele faz o desejo do meu coração. Mas quais são os desejos do meu coração, na medida que os caminhos dele já se tornaram os meus caminhos? Você está entendendo? Quais são os desejos que permanecem quando eu estou completamente convertido nele? O que sobra de ruim e pecaminoso na medida que aquilo que ele tem para mim me fascina? Traduzindo, nada mais. Ou seja, ele não cumpre os meus desejos, na verdade ele cumpre os dele sobre a minha vida. E primeiramente ele faz com que eu me fascine, me apaixone, fique obcecado pelos dele. E quando isso acontece, eu posso orar o que quiser e vai acontecer. É isso que ele fala a respeito de uma oração 100% segura e assertiva. Ele fala, olha, você pede e eu vou te responder. Você vai orar e eu vou fazer. E alguém pode perguntar, mas quando que isso vai acontecer, meu Deus do céu? Eu já fiz umas trocentas orações e não aconteceram? Pois é, é justamente essa ideia. São trocentas coisas que a gente não descobriu antes se era aquilo que Deus queria. São trocentas, eu sei que não existe essa palavra, tá, irmão? Eu sei, é só um exagero de fala, né? São trocentas coisas que eu não me encarreguei de saber se era aquilo que Deus queria para a minha vida. Então eu posso orar à vontade de Deus, porque Ele é bom, não me dá. Porque Ele, como um pai bom, Ele não me dá. Porque se Ele me dá, eu morro. Eu largo Ele. Eu arrebento a minha história. É como uma criança, pai, me dá uma arma. Acho bonito, eu vi na televisão. Quero uma arma, você vai dar como um pai uma arma para a criança manusear, brincar? Claro que não, ela pode morrer. Deus não vai nos conceder pedidos contrários àquilo que Ele quer para a nossa vida. Então eu preciso, primeiramente, viver um nível de relação com essa voz de Deus, até o momento que ela se torne prazerosa. E como que eu sei que a voz de Deus se tornou prazerosa para a minha vida? Como? Como que eu sei que a voz de Deus se tornou prazerosa para a minha vida? Tem um jeito de saber disso. Quando eu vejo que eu estou completamente inclinado para a oração. Quando eu vejo que eu estou completamente inclinado a falar com Ele e ouvir aquilo que Ele tem a falar comigo. E como que eu sei que eu não estou disposto a me alegrar com aquilo que Deus tem para a minha vida? Quando eu resisto à oração. E quando eu resisto à palavra. E quando eu resisto a uma comunhão profunda com Deus. Se eu estou resistindo, eu posso estar seguro. Eu estou numa zona extremamente de risco. E eu posso quebrar a cara a qualquer momento. Então se eu vejo, olho para a minha vida, eu falo assim, tem áreas da minha vida ainda sendo tratadas. Tem áreas da minha vida que não estão do jeito que Deus quer. Ok, mas eu estou fascinado por Ele. Há um desejo abrupto, violento, no meu coração, por estar com Ele. Ah, irmão, prepare-se. Ele vai destruir com o seu pecado. Ele vai destruir com as mazelas dentro de você. E Ele vai te levar a um nível, em algum momento, se você permanecer nele, Ele vai te levar a um nível em que você vai ter satisfação, prazer na lei do Senhor. É isso que diz a Bíblia. Prazer na lei do Senhor. De modo que eu medito. Olha só, medito. Não é o ato de ler. Meditar é quando eu já li e eu continuo pensando naquilo que li. Meditar é me manter ocupado com aquilo que uma hora eu pensei. Quando eu estava ouvindo Ele falar comigo. Medito na lei do Senhor de dia e de noite, para não pecar contra Ele. Uau! Uau! Você consegue entender que nível isso? Isso é um nível de vida irrepreensível. Porque não é uma vida religiosa que vem ao culto e se preocupa com Deus no domingo. Não é uma vida religiosa que se preocupa com Deus na quarta-feira porque tem célula. Ou no dia que vai ter um encontro com o discipulador. A gente fica meio evangélico, crente, aleluia. Não, é 24 horas por dia. Nele, grudado nele.
Acordo nele. Mas de repente eu tive uma batalha espiritual. De repente eu tive uma batalha estranha que me levou a uma inclinação para o pecado. Eu sei, mas eu estou nele. E por eu estar nele, eu estou facinho para voltar para ele. E me dobrar e me render nele. E ele fala comigo. E ali nessa relação poderosa de transformação, de santidade, de glória, ele elimina essas raízes que se deixarem viram árvores grandes em nossa vida que se chamam pecado. Ele elimina na raiz problemas que causariam destruição na minha vida, nas minhas finanças, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, nos meus estudos, qualquer área da minha vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém, querido? Eu desejo isso para você, no nome de Jesus. Eu clamo isso sobre a sua vida. Eu clamo que a voz do Senhor não seja simplesmente uma voz de estraga prazer e que você não gosta e fala, vou trocar a voz que fala porque está, não estou gostando. Mas que chegue a um nível que você tenha prazer na vontade de Deus, prazer na palavra de Deus. Nós estamos numa geração estranha, que a gente quer continuar com Deus, mas a gente quer mudar a maneira como Deus fala conosco, a gente muda de igreja. É assim que funciona. Porque a gente não está gostando do jeito que Deus está tratando conosco, então a gente quer que Ele trate, continue tratando, mas de outro jeito. Um jeito mais tranquilo, mais educado, mais legal, mais alternativo, mais luminoso, sei lá, alguma coisa mais legal. Então a gente troca, é como trocar a voz do GPS. Está conseguindo entender? Vai resolver o problema? Não. Meu problema não é se o homem fala ou se a mulher fala. O problema é que ele falou, a 200 metros, dobre à direita. E eu não dobrei. Ele poderia falar, a 200 metros, dobre à direita. Tinha um tempo que você selecionava a voz. Não sei se você lembra disso. Você podia colocar a voz que você quisesse, um artista da televisão. Eu me lembro um que era o Silvio Luiz. Ele falava, lá vai. Ali ele fazia uma narração de futebol. Era lindo. Olha lá, o corpo estendido no chão, você passou do ponto. Ele falava nessa brincadeira, era muito legal. Mas quer saber a real? Dava a mesma coisa. Dava igual. Aí tinha a Renata Fã, ela tinha uma voz bonita, né? Você até imaginava a Renata Fã. Ai, que linda, agora eu vou obedecer, porque a Renata Fã, ela é linda. Aí trocava para a Renata Fã. E ficava essa brincadeirinha de trocar a voz para alguém mais legal, para alguém humorista, para uma mulher bonita, para um cara interessante, com alguém com a voz veludada, sei lá. Mas dava igual, você está conseguindo entender? Tem pessoas que fazem essa experiência a toda hora. Imigram. São eternos imigrantes. Tem gente que faz essas migrações dentro da própria igreja. Tem gente que faz migrações dentro das igrejas da cidade. Tem gente que vai para outra cidade. Tem gente que já congrega em outra cidade. Por quê? Porque está trocando. Troca. Parece aquela brincadeira. Troca, agora troca. Aí faz outra cena. Você está comigo? Está conseguindo entender? Estou querendo dizer que antes de ser um problema o seu discipulador, o problema, na verdade, está em obedecer a voz do Espírito Santo que está falando com você. Antes do seu problema ser esse pastor que está aí na frente falando, esse carinha aí, antes dele, tem uma voz do Espírito Santo que fala com você. Antes do seu pai ser o seu problema, tem uma voz do Espírito Santo que fala com você. Antes do seu marido ser um problema, amada irmã, é a voz do Espírito Santo que fala com você. Você consegue entender? É isso. Esse é o ponto importante para que nós possamos viver uma vida, em algum momento, que nos tornemos irrepreensíveis. Eu construí tudo isso, é só a introdução, aleluia. Eu já deixei de fora essas palavras aí. Porque, na verdade, eu queria conduzir você, pelo menos uma meia hora atrás, para que a gente pudesse entrar na história de um homem na Bíblia, que a gente procura vários personagens, homens, mulheres, e de forma, assim, geral, generalizada, nós temos algumas experiências na vida de homens e mulheres que nós podemos dizer assim, aqui ele precisou ser repreendido. Aqui ela precisou ser repreendida. Aqui ele errou. Aqui falhou. Aqui acabou errando. Poucos são os personagens na Bíblia que nós podemos dizer que viveram nesse nível de ser alguém irrepreensível. Tem um que me chama a atenção, o nome dele é Daniel. E eu quero ler esses 2 versículos e nós caminhamos então para a segunda parte da mensagem. Está em Daniel capítulo 6.
Livro de Daniel, está depois de Ezequiel, Antigo Testamento, antes de Oséias, está próximo de Joel, de Amós, Obadias, só para facilitar para você. Daniel capítulo 6. Aleluia. Daniel capítulo 6, nós vamos ler apenas 2 versículos para nós resumirmos aqui, redimirmos o nosso tempo aqui. Daniel capítulo 6, verso 4 e 5. E nós falamos algumas características desse personagem, desse homem de Deus chamado Daniel, desse profeta do Senhor. Daniel capítulo 6, versos 4 e 5. A palavra do Senhor, ela nos fala o seguinte, no versículo 4 do capítulo 6. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Uau! Versículo 5. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E aqui nós paramos e explicamos um pouquinho a respeito desse Daniel. Daniel é um livro fascinante. Eu estimulo você a fazer a leitura desse material, desse livro de Daniel. Um livro relativamente rápido de você ler. Um livro basicamente que tem duas facetas. Um livro que narra bastante a história de um momento específico do reino de Judá, da realidade de Jerusalém, do cativeiro babilônico. Nos primeiros capítulos fala muito a respeito disso, e você vai ter muito conhecimento histórico, e também da realidade que a nação de Israel, mais precisamente o reino de Judá, mais especificamente Jerusalém, e tudo o que aconteceu em função disso, você lendo os primeiros 6 capítulos, você vai compreender bem. E o restante é totalmente profético. Coisas extremamente proféticas. Algumas já aconteceram, outros têm desdobramentos escatológicos, ou seja, tem desdobramentos de coisas que ainda estão por acontecer. O livro de Daniel é um livro fascinante. Mas esse livro, mais do que qualquer informação histórica que eu possa passar para você, eu queria trazer assim rapidamente para você algumas realidades que nós podemos perceber aqui na vida de Daniel. Primeira delas aqui que eu queria colocar é de que Daniel nos ensina, nos ministra, nos mostra que é possível se manter fiel num ambiente completamente contrário a Deus. Aquilo que a gente pode chamar aqui de pagão. Assim era a realidade que ele estava vivendo. Por quê? Porque Daniel, ele está dentro de um contexto em que o reino de Judá, Jerusalém tinha sido sitiada, foram levados muitos do povo de Israel, da nação de Israel, cativos para o cativeiro babilônico. E muitos desdobramentos, reinos vêm, reinos passam, muitas realidades, mas em meio a tudo isso nós podemos ver um cenário daqueles que são os dominadores, daqueles impérios que passaram a dominar o mundo na época de Daniel. Nós conseguimos perceber que Daniel ele foi levado para lugares onde existia muita batalha espiritual, não era pouca não, muita batalha espiritual. Ao nível que ele estava ali junto aos reis, aos soberanos, às autoridades máximas, aos governantes maiores da sua geração. Não apenas de um império, não apenas de um rei, mas vários reis. Não apenas de um império, mas o império foi dominado por outro e ele aí estava lá. E basicamente nós percebemos que em todo o tempo, diante de tanto ocultismo, tanto paganismo, tanta coisa desgraçada do diabo nessa história, nós conseguimos perceber que ele se manteve fiel a Deus. Fiel a Deus. Isso me ministra.
me ministra demais. Por quê? Porque na verdade é quase raro nós conseguirmos fazer um paralelo na nossa geração com aquilo que aconteceu na vida de Daniel. Raro. Talvez assim, a gente vai ter que cavocar, assim, achar, procurar muito para poder dizer assim, ó, esse cristão aqui no Brasil, ele está vivendo algo similar em termos de ambiente, assim, desgraçado, comprometido com o inferno, à semelhança de Daniel. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a maioria de nós, esmagadora pelo menos, maioria de nós, não vive em algo assim. E Daniel nos mostra que é possível ser fiel a Deus, ser fiel aos princípios de Deus, mesmo diante das situações mais terríveis em termos espirituais. Ele se demonstrou fiel. É uma característica desse homem irrepreensível. Ele era fiel. 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 E a palavra fidelidade, ela parece que é uma palavra. Existem algumas palavras que parece que, quando a gente fala, já denota uma prova. Já denota uma prova. É que nem a palavra amor. Você fala amor. Tem um amor de música sertaneja, mas tem um amor que você pensa, amor, exige uma prova. Você pensa amor, fala, não, o amor ele é provado. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia fala, Deus é amor. Ah, Deus é amor, sei. Canta essa música sertaneja aí para mim. Deus é amor. Mas ele não só canta uma música sertaneja para a gente. Ele prova o seu amor, diz a Bíblia. E Deus provou o seu amor pelo fato de ter enviado Jesus. Então ele provou o seu amor. O amor exige prova. Algumas palavras, elas são necessitadas de uma prova. A palavra fidelidade também. Fidelidade também. A palavra fidelidade precisa de prova. Fidelidade não é uma realidade que se presume que se tenha nos dias bons. Fidelidade é algo que se manifesta escancaradamente quando você é tentado à infidelidade e você consegue repreender essa força, essa vontade, essa proposta, esse projeto aqui dentro. Aqui dentro. Você conseguiu entender o que eu acabei de dizer? Foi muito complicado, né? Repita, pastor. Fidelidade exige prova. Porque a gente fica jurando amor. Eu sou muito fiel a você. Você sabe, né, amor? Eu sou muito fiel a você. Eu nunca te traí. Querida, eu sou muito fiel a você. Eu sou fiel demais. Meu Deus, pensa no homem fiel. Sou eu. Sou muito fiel. É? Pois é. A fidelidade, ela presume provas. Provas que envolvem propostas para a infidelidade, para não ser fiel. E diante das propostas de infidelidade, elas foram todas negadas. Todas negadas. Todas negadas. Tem gente que fala assim, você sabe quanto sou fiel, né? Você sabe. Nossa, pensa no homem fiel. Sou eu, é verdade. Você sabe que só foi aquela vez que eu te traí, né? Só uma. Mas sou muito fiel com você. O que dá para imaginar de uma ideia dessa? De alguém que foi infiel, mas foi só uma vezinha. O lado de cá pensa, não sei se é muito fiel, não. Meio mequetrefe esse negócio. Meio fidelidade meio estranha essa. Por quê? Porque a fidelidade, ela não apenas ela é provada, mas ela se mantém permanentemente. Olha que coisa. Ela se mantém permanentemente. Isso é ser fiel. Na mesma lógica, tenta imaginar alguém que está falando isso. Olha, a gente está 1 ano junto. Você sabe que ao longo desses 12 meses, só 1 mês eu te traí. Só 1 mês. Aí eu sou fiel. Sou muito fiel. Não tem lógica, né? Não, 12 meses, 11 meses fiel, 1 infiel. Então, fiel ganhou, né? Está entendendo alguma coisa ou não? Tem gente que pensa a mesma coisa em relação a dízimo, por exemplo. Eu sou muito fiel, eu sou fiel dizimista na minha igreja. Ao longo desse ano de 2019, foi só uns 3 meses que eu não dei, mas eu fui muito fiel. Fiel até o fim. E quem será fiel até o fim? Subirá o monte do Senhor.
Pois é. Tem lógica essa fidelidade? Não, porque fidelidade presume que mesmo quando eu fui tentado a ser infiel, eu consegui repreender dentro de mim, dizer não para essa vontade de submeter-me à fidelidade, e eu me mantive fiel permanentemente. Essa é a lógica da fidelidade. Aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aqui, o Daniel, ele é fiel em coisas que parecem bobas. É interessante isso, né? Porque o livro de Daniel, ele é pautado em experiências que parecem bobas. Vou ser sincero para você. Olha só, vamos pensar o seguinte. Daniel nasceu nobre, talvez da família real. Aí o Nabucodonosor toma a nação. Sitiou, dominou, levou cativo, tem uma galera lá. Aí ele fala lá pro principal, o chefe, o líder dos eunucos. O líder daquele que controla os servos que vão ter contato com o rei. Aí ele dá um comando para esse cara e falou o seguinte, ó, separai-me dentre todos os jovens, aqueles que não têm defeito nenhum, aqueles que são inteligentes, sábios, aqueles que têm capacidades e competências das maiores, separa esses. E você vai controlá-los, você vai cuidar deles por 3 anos. E se ao final de 3 anos eles forem bons o suficiente, então, eles vão ser promovidos a serem meus servos, diz o Nabucodonosor. Dentre essa galera que foi, nós temos o registro no livro de Daniel de 4 jovens, 18 anos aproximadamente, a gurizada, a meninada, a piazada, a molecada, sei lá o jeito que você quer falar. 18 aninhos, gente jovem, hein? Não é gente de 30, 40, não, 18 aninhos, uns pré-adolescentes quase, uns jovenzinhos. Aí estão lá. Está lá o Daniel, e tem lá aqueles que nós conhecemos pelos nomes que eles receberam depois, que é Sadraque, Mesaque, Abidnego. Nomes que eles receberam por terem entrado dentro do contexto dos caldeus, ali, na Babilônia. E aí, qual que é a realidade ali? Olha o nível de fidelidade. E aí o Nabucodonosor falou o seguinte, olha, ao longo desses 3 anos, você vai alimentá-los com uma ração diária, que é a ração, a comida das finas iguarias que eu como. E eles vão tomar do vinho que eu bebo. E assim eles serão alimentados ao longo de 3 anos. Isso não parece simples? Eu não vejo, não parece nada muito complicado. Não parece que no primeiro momento fala assim, e eu dou um comando que a partir de hoje, a partir desse momento, eles terão que lamber os meus pés. Eles terão que agora se render e se dobrar diante de mim. Não, no primeiro momento não foi isso. O comando do Nabucodonosor, o primeiro, foi de uma coisa aparentemente muito simples, que era envolver o que come e o que bebe. O que come e o que bebe. Desde quando Deus está preocupado com aquilo que a gente come e que a gente bebe, né, irmão? Isso dá uma outra pregação, eu sei, mas vamos lá. Desde quando agora Deus está preocupado com aquilo que a gente come e que a gente bebe? Pois é, parece que o Daniel estava preocupado com os negócios. Por que se preocupa? Porque ele é fiel. E quem é fiel se preocupa com detalhes. Porque ele não quer ser fiel apenas de uma declaração. Deus, você sabe que eu sou fiel. Ah, Senhor, você sabe, entre todos aqui eu sou mais fiel. Estou tempos aqui, Senhor. Desde que essa igreja está aqui. Desde que pintaram essas paredes. Desde o ano passado. Desde 10 anos atrás. Eu nunca faltei ao culto. Não, isso não muda nada. Quem é fiel nos detalhes. Quem é fiel quer agradar a Deus nos detalhes, porque tem prazer em ouvir a voz dele e obedecer prontamente. Entendeu o lance lá do GPS? Ali chega lá, e ele está lá, esperando o que vai acontecer. Ninguém falou, vão matar vocês, nada, tranquilo. É só para comer a comida do rei. Só. Qual o problema comer comida de rei, irmão? O problema seria comer arroz, feijão, essa coisa assim, mas é comida de rei. Que coisa espiritual está envolvida em comer comida de rei? Não parece nada tão grave, né? Será que está conseguindo entender?
Aí o cara me bota na cabeça, porque é crente, crente bota umas coisas na cabeça, irmão. Ele está lá, ele começa a fazer avaliações espirituais sobre as coisas. Meu Deus do céu, que crente esse cara. E começa a perceber o seguinte, olha, essa comida aí, ela é um sinal aqui dentro de comprometimento. Olha isso. Meu Deus, mas quem falou isso para ele? Onde é que está escrito esse negócio? Que se comer a comida que o rei come, é do diabo. Ninguém falou nada. Mas ele entendeu isso. Quem falou isso para ele, irmão? Será? Acho que foi o Espírito Santo. Eu acho. Por que eu acho? Porque depois o Espírito Santo entra na história e fala que é isso mesmo. E ainda vai abençoá-lo. E aí vai capacitar ele. E vai dar vitória sobre ele. Então era de Deus o negócio. Então não era uma coisinha qualquer. Em algum momento ele está lá orando, porque ele orava. Ele orava. Esse cara vai se apresentar ao longo da sua vida como um cara extremamente ocupado. Tenta imaginar, irmão, se a gente já é ocupado com as nossas coisas da vida, imagina um cara que está em posição de autoridade, governo. Assim vai ser Daniel ao longo de toda a sua vida. Ele vai ser governador, ministro, ele vai cuidar dos negócios da política, ele vai ser o supervisor de todos aqueles que são sábios da Babilônia. Ele vai ter muita função nessa vida ao longo da sua experiência. Então esse cara não tinha falta de tempo, por isso orava. Ele não orava porque ele não tinha nada para fazer. A Bíblia fala que ele orava assim, era sagrado para ele. 3 vezes ao dia ele orava. Fazia chuva ou sol, ele estava orando 3 vezes ao dia ele orava, irmão. 3 vezes. Quem falou isso para ele? Não sei, irmão. Onde está escrito que tem que orar 3 vezes ao dia? Não sei. Não está escrito. Quem será que falou isso para ele? Eu acho que foi o Espírito Santo de novo. De novo estou achando que é o Espírito Santo. Que história é essa? Onde é que está na Bíblia assim? Tem que orar 3 vezes por dia. Não tem, né? Não diz. Coisa de crente que ouve a Deus, irmão. Coisa de gente que leva a sério aquilo que Deus fala, sabe? Gente que quando Deus fala assim, eu quero falar contigo, ele não fica, depois. Não, depois, se eu tiver tempo, é que agora eu estou aqui ocupado, fazendo as minhas coisas muito legais. Ele, 3 vezes ao dia, ele tinha um tempo de qualidade com Deus. Era sagrado para ele. Ele ia para um lugarzinho lá fechado, e por ser fechado, ele ficava um tempo, eu acho que ficava muito... essa intimidade era fogo e glória. E ele tinha um processo normal, ele fazia todo o ritual, todo dia, quando ele ia orar, subia, abria a janela e orava ao Senhor. Era uma realidade da vida dele. Ele vai fazer isso durante todo o livro, irmão. Vai fazer em todo momento. Ele é alguém que tinha experiência com Deus. Ele é alguém que ouvia Deus. Isso é importante ressaltar. O caráter dele, o fato de ele ser irrepreensível, não é porque ele era um cara legal, bonzinho, que nasceu na nobreza. Não era porque ele não era plebeu, era alguém da realeza. Não. Ele era semelhante a mim, a você, semelhante a nós. Ele não tinha nenhum diferencial, a não ser o fato de que ele amava o Senhor. Ele era jovem. Isso é muito bom, porque tem jovens aqui. Ele era um jovem. Ele era um jovem, irmão. E ele cravou no coração dele. Ele cravou, porque ele ouviu Deus. Ele disse assim, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Está lá na Bíblia isso. Capítulo 1 lá, para começar o livro. Você vai ler isso quando você começar a sua leitura sobre Daniel. Está lá. E Daniel, esse versículo é importante porque tem tudo a ver com a nossa mensagem. Vou ter que parar nele, não tenho o que fazer. Porque, olha só, esse versículo ele fala um detalhe assim que é poderosíssimo. É um detalhe que faz toda a diferença. Daniel capítulo 1, verso 8. Olha comigo lá, por favor. Daniel 1, 8. Diz assim, ó. Resolveu. Isso é bom, porque a gente está falando com um crente. Crente entende o que a gente está falando agora. Olha só. Porque crente é resolvido. Crente é gente que resolve coisas. É gente que está disposto a resolver. Crente é assim. Crente é gente assim que gosta de resolver. Ó, resolveu Daniel. Olha o detalhe da palavra ali. Firmemente. Fiz a maneira assim mais forte para você entender essa palavra. Firmemente. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Olha que coisa, meu Deus do céu. Você está conseguindo entender? Olha a palavrinha ali, resolveu firmemente. Resolveu firmemente.
firmemente. Firmemente. Sabe, não é que nem aquele pau de banhado, assim, firme que não. Não, firmemente. Se tem uma coisa que nós necessitamos, é a capacidade de ser firme nas decisões que nós tomamos em Deus. Se tem uma realidade que a nossa geração de crentes do mundo precisa, é ter firmeza nas suas decisões em Deus. Agora, me pergunto, pastor, mas isso é para coisa muito grave? Não, é só para saber o que come e o que bebe, irmão. Pelo amor de Deus, para tudo. Aí vem depois lá o Paulo e fala assim, quer comais, quer bebeis, faça tudo. Olha aí, olha aí, olha aí. Quer comais, quer beber, faça tudo para a glória de Deus. Olha o link. Volta para o Daniel agora. O cara está lá, ele vai comer. Ele vai beber. Aí tem um pacto com Deus, uma aliança com Deus. E ele entende que aquilo ali seria um sinal. É mais do que uma contaminação que o alimento consagrado aos ídolos dá. É mais do que uma brecha. É mais do que isso. Entenda, irmão, entenda. Daniel não é um cara assim que está, demônio, demônio, ai, demônio, ai. Ele não é um cara assustado, perturbado, que vê demônio em tudo. Não! O contaminar aqui não é simplesmente uma comida que come e fica endemoniado. Não, aqui ele está entendendo. Isso é um sinal que vai abrir reinos, para que eu possa ser fiel a Deus, em níveis altos. Não entendi, pastor. Tem gente que está esperando oportunidades grandes, mas não aproveita as oportunidades pequenas. Tem gente que quer pregar para grandes homens, mas quando Deus fala assim, prega para aquele cara do lado ali. Entende? Tem gente que quer, quando surgir coisa grande eu vou obedecer a Deus. E não obedece na coisa pequena. O Daniel está ali em coisinha simples, vai comer e beber. Aí tem uma direção de Deus e fala, não. Ele não vai com teologia para cima do Nabucodonosor. Ele não explica doutrina religiosa para o cara que falou que ele deveria comer. Ele só faz o seguinte. O chefe dos eunucos, posso pedir uma gentileza? Sim? Você poderia permitir aqui, liberar, para que eu não comesse essa comida e nem bebesse essa bebida? Como assim? O cara fica louco, né? Como assim? O que você quer comer então? O que você quer beber? Aí ele fala assim, eu quero comer legumes. Quem gosta de legumes aqui, irmão? Aleluia. Quem gosta de comer legumes todo dia aqui, irmão? Glória a Deus. Quem gosta de só comer legumes aqui todos os dias, irmão? Aí ele falou assim, me permita comer só legumes e tomar só água. Quem gosta de beber água aqui, irmãos? Aleluia. Tem gente que não bebe água, só bebe outros líquidos aí. Sério, nem sabe mais o negócio lá. Aquele negocinho H2O lá, ainda existe aí, tá por aí, água. Tem gente que conhece tantas outras coisas, já esqueceu do que existe água. Olha o que ele está pedindo. Ele está fazendo esse pedido. Um pedido simples. Ele está fazendo o seguinte, eu quero comer legumes e tomar água. Aí o cara fala, o quê? Como assim? Não estou entendendo. Você sabe o que é iguarias do rei, menino? Eu não sei. Não. Menino, vem cá, deixa eu explicar. Aqui é rei. É rei que está dominando o mundo. É império babilônico, mano. Tem comida que você não sabe nem o nome aqui, rapaz. Você está louco? Não. É um pedido. Você pode permitir? Eu não sei. O cara ficou... Eu estou com medo, ele falou. Eu estou com medo. Como é que eu vou explicar para o Nabucodonosor um trem desse? Ele falou. Eu vou chegar para o cara e falar assim, Nabucodonosor, aquele comando que você deu, ele não quer. Ele quer comer legumes e tomar água. Ele falou assim, você libera? Eu falei, bom, se ficar entre nós aqui, talvez. Porque eu não quero colocar minha cabeça a prêmio. Se o Nabucodonosor falou, às vezes ele fica com raiva e manda cortar a cabeça. Por coisa mínima. Chegar essa informação para ele, vai ficar estranho o negócio. Aí eu falei, mas tudo bem? Tudo bem. Aí ele falou com o cozinheiro-chefe. Falei lá com o líder dos eunucos. Eu queria pedir um negocinho para você. Quando for dar comida para a gente,
E eu queria comer só legumes. Legumes e água. Tomar água. Eu falei, quê? Ah, mas se é gente boa, eu vou fazer, não tem problema. Mas tem que fazer aqui entre a gente, aqui, beleza? Beleza. Tranquilo. Aí o cara falou assim, mas não vai dar errado, não? Ele falou, não, não vai, não. Cara, legumes não dá toda a vida. Não, tudo bem que está num meio vegano, uma coisinha assim, meio, né? Beleza, agora só vegetais? É só vegetais. Ah, assim, todo dia. Nem pãozinho, leite, nada. Nescauzinho, Toddy, nada. Uma coquinha, não, nada. Leite, água. É água, tá bom, beleza. Tranquilo. Ele falou, por quanto tempo essa brincadeira? Não, faz o seguinte, para não te trazer nenhum problema, vamos fazer o seguinte, um teste de 10 dias. Me dá isso por 10 dias e a gente vai ver o resultado. Rapaz, o cara tem que ser crente para falar um negócio desse. Porque não tem lógica um trem desse. Me explica. O cara vai comer legumes 10 dias, vai tomar água durante 10 dias. Qual é a lógica depois de 10 dias você colocar esses caras, os 4 elementos aqui, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e colocar com toda aquela galera de jovens que estão sendo selecionados para poder servir ao rei? Qual é a lógica de dar certo esse negócio e ao final de 10 dias eles se tornarem mais formosos, mais belos e mais fortes do que os demais? Não tem lógica, irmão. Não tem lógica. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso o seguinte. Quando nós temos propósitos firmes em Deus, irmãos, nós podemos assim ter segurança nisso que eu estou falando. Deus, Ele ama propósito firme nele. Ele ama. E Ele vai, a Bíblia fala que isso aconteceu, Ele vai nos dar graça diante dos homens, e misericórdia diante dEle, para que não apenas a gente passe pela vida de boa, mas para que a gente se destaque na presença de todos. Foi isso que aconteceu com Daniel. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Passou 10 dias, trouxeram todos, e aí veio o cara, o líder dos eunucos. Deixa eu ver. Rapaz, vocês estão mais bonitos ainda. Porque eles tinham que ser de boa aparência também. Vocês estão mais fortes. Vocês não estão com o cara acabado. Ah, estou comendo, eu estou fazendo um jejum aí. Não está fácil, mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Não tinha essa, irmão. Porque tem crente que tem que avisar todo mundo. Eu estou num propósito, hein? Mas Deus... Ai, estou ficando até tonto, gente. Já viu gente assim? Que para fazer jejum tem que fazer todo mundo parar de comer à volta. Ninguém pode comer nada. Estou fazendo jejum, não posso sentir. Ah, para. Tenta imaginar o Daniel lá, o pratinho dele, legumes. Ele olha do lado, iguarias do rei. E daí? Tem que ser crente. Você está entendendo que essa prova simples de olhar para o lado e ver o cara mandando bala em iguarias do rei e tomando vinho, e o cara está ali com um copo d'água e legumes na frente, tem que imaginar ali, olha a cenoura, olha o chuchu, né, de chuchu, chuchu, né? Aí você pensa, meu Deus do céu, como é que Deus vai fazer esse negócio? Eu não sei, mas aquilo vira carne para Deus, aquilo ali vira feijoada da grossa para Deus. Como assim? Quando você está se aplicando, diante de um propósito firme que você tem em Deus, os céus vão tocar a terra na sua vida. Eu sei disso, irmão, eu tenho certeza disso. Mas o que acontece? Tem gente que está esperando os leões surgirem para poder ser fiel. Tem gente que está programando ser fiel quando for um leão querer comer. Para Deus fechar a boca do leão, irmão, Ele nos leva a fechar a boca para as iguarias do rei antes. Você consegue entender isso? Parece tão simples esse negócio de jejum aí, né? Parece tão... Que sentido tem isso? Isso é um grito aos céus. É um brado de um crente aos céus, dizendo assim: Senhor, eu sou fascinado pelo Senhor. A tua palavra é tudo para mim. A tua palavra é mais importante que aquilo que eu como, daquilo que eu bebo. Senhor, o meu fascínio maior. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está declarando enquanto está fazendo isso. Não tem lógica, mas ele está fazendo isso. Aleluia. Aleluia. Estou quase acabando, irmãos.
Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Outra coisa interessante, porque tem pessoas que pensam algo contrário a isso que eu vou falar, é perceber que Daniel, esse Daniel, o profeta Daniel, ele foi usado por Deus num ambiente e numa classe social que muitos de nós presumem, muitos de nós presumimos, que é muito difícil ser usado por Deus nesses lugares. Que é entre a elite de uma geração. Tem gente que tem a lógica assim, não, Deus vai me honrar, Deus vai me usar, Deus vai me usar com poder, eu vou conseguir ser muito crente, junto com pessoas mais simples, mais humildes, mais tranquilas. Povo de não muita cultura, não tem muita educação, não tem muito conhecimento, muita ciência. Daniel, ele estava na nata, na gordura do leite lá do povo da Babilônia. Só os caras. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Ele não foi usado, irmãos, naquilo que é aparentemente mais fácil. Ele está sendo usado nos ambientes que nós presumimos os mais desafiadores, os mais difíceis. Ele está sendo usado poderosamente em Deus. Poderosamente em Deus. E é claro, Deus dava essa graça, esses sinais, essas maravilhas, mas Deus também dava sobre a vida dele muita sabedoria. A Bíblia fala que ele era o mais sábio dentre todos ali. Deus deu a ele a graça de ter o conhecimento de toda a cultura daquele povo. Deus deu a ele a graça de poder não só falar a linguagem daquele povo, mas ter o conhecimento de minúcias, detalhes da cultura daquele povo. Ou seja, ele se tornou relevante para aquele povo. Ele não era um ignorante diante daquele povo. Ele era relevante diante daquele povo. Ele não apenas vivia de milagres e sinais, mas ele conseguia conviver e influenciar aquelas pessoas. Você consegue entender o que eu quero dizer? Porque nesses ambientes, um milagre aqui, outro acolá, beleza. Agora todo dia, conviver com essas pessoas, todo dia, é necessário nós chegarmos a um momento que nós influenciamos eles. E para isso Deus concedeu a Daniel essa capacidade de influenciar. Ele ministrava os dominadores daquela época, no palácio do rei, dos reis. Interessante, o Ezequiel ele é contemporâneo, da mesma geração de Daniel. O Ezequiel está ministrando junto ao povo do cativo. Daniel está ministrando junto aos nobres daquela geração. Olha que coisa. Um é menor que o outro, é maior que o outro. Não, não é isso. Eu estou dizendo que nos parece que Daniel é mais difícil. Porque o Ezequiel está ministrando ao povão. Agora o Daniel está ministrando a elite religiosa, social, política daquela geração. Isso é importante ser ressaltado. É importante ser ressaltado também que ele era jovem. Isso eu quero frisar mais uma vez. Ele era jovem, irmão. A gente presume que jovem é jovem, né, irmão? Jovem é jovem, né? Jovem não dá para postar muito. Jovem é instável. Jovem hora quer, hora não quer. Jovem não dá para você acreditar demais. Ele era jovem, irmão. Ele era jovem. E ele era um jovem diferente. No meio de uma geração de muitos tantos jovens, ele conseguiu ser muito bem sucedido por ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Isso também é importante mencionar. E eu não estou falando com isso que a gente não precisa de líderes, discipuladores, pastores e nada disso. Eu presumo que nós precisamos. Óbvio, eu tenho um pastor sobre a minha vida, eu tenho um discipulador sobre a minha vida e eu não abro mão disso. Mas Daniel não tinha ninguém. Eu estou querendo dizer para você que você deve viver uma vida sem ninguém? Não. Eu estou dizendo para você que Daniel conseguiu, sem ter uma pessoa ali sobre ele conseguiu viver segundo a vontade de Deus, porque ele era alguém irrepreensível. E sempre que o Espírito Santo falava com ele prontamente obedecia. Isso é muito importante também, nós mencionarmos a respeito da vida desse rapaz aí chamado Daniel, que vai crescendo, obviamente, vai ocupando postos. E alguns desses postos, isso é maravilhoso, quisera que a gente pudesse pregar sobre Daniel lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, sei lá, talvez até para o presidente da República, ou para qualquer órgão de poderes políticos. Daniel nos prova que é possível ter poder político, ser crente e não se corromper. Que coisa, irmão, isso aí dá uma lição geral, não dá? E olha que não tinha nem bancada evangélica naquela época lá, hein?
Não tinha nem assim a comissão daqueles que creem dentre os políticos. Não, tinha 4 jovens. Com 4 jovens, eles tocaram o terror nas trevas. Com 4 jovens, eles dominaram para Deus aquelas realidades. Ele nos mostra que é possível viver situações que por vezes nós presumimos que não pode. Daniel nos mostra, é possível. É possível ter crente na política e viver segundo a vontade de Deus. É fácil? Não, não é. Tem que ser irrepreensível. A nossa nação, infelizmente, nos prova que não é fácil. Infelizmente, nos prova cada dia mais e mais que não é fácil. Mas o Daniel está aqui para poder nos mostrar que é possível. Isso tudo em função de que ele tinha uma vida, irmãos, consagrada a Deus. Ele tinha uma vida dedicada ao Senhor. Consagração não é apenas algo que nos faz e nos leva a orar. Consagração é algo que estabelece propósito na nossa vida. Consagração não tem a ver simplesmente com a intimidade ou a santidade. Consagração é aquilo que define pelo qual eu vivo. Define o propósito da minha existência. Tem crente que ora, mas não sabe o propósito da sua existência. Tem crente que vive níveis de santidade aqui e acolá, mas ainda não descobriu o propósito da sua existência. Esse Daniel, ele era consagrado o suficiente para poder saber para que ele vivia. Isso é importante, nós vivermos dessa mesma realidade. Outra coisa importante que eu acho lindo isso aqui. Daniel, ele tinha uma compreensão da soberania de Deus, mas não é aquela compreensão para ser teólogo de plantão na internet, sabe? De falar sobre arminianismo versus calvinismo. Não, ele era alguém que compreendia a soberania de Deus, de modo que ele entendia que Deus trabalhava em todas as coisas, a fim de cumprir o seu propósito na vida dele. É isso que ele tinha, esse era o lema da vida dele. Então não importava o que ele vivia. É interessante porque tem uma experiência lá, que o rei fala, ó, vamos matar todo mundo. Estou brabo, não tem ninguém aí para interpretar sonho. Chamou os magos, feiticeiros, sábios, todos. Ninguém conseguiu interpretar o sonho. Na verdade, ele fez uma pegadinha terrível. Esse Nabucodonosor, o bichinho era terrível. Ele chamou todos os magos, depois de uma noite terrível, de um pesadelo, chamou todos eles e falou assim, ó, eu quero que vocês interpretem o sonho. Aí os caras, não, tudo bem, a gente interpreta, a gente está aí para isso, né? Qual é o sonho? Disse, não vou falar o sonho. Tá de brincadeira. Aí eles começam, não, porque, veja bem. Aí ele falou, não, nada de veja bem não. Vocês querem me enrolar, vocês querem ganhar tempo. É o seguinte, ó, vocês não apenas têm que interpretar o sonho, vocês têm que saber o que eu sonhei. Aí eles vêm, não, mas isso nenhum homem pode. Isso não é possível a nenhuma pessoa. Isso é só possível aos deuses. E os deuses não moram conosco. Nós não temos como fazer isso. Aí vai, então eu vou descer o edito aqui. Vou descer um decreto. Vai morrer todo sábio agora. Nossa. Deu um ruim, hein? Deu um ruim. Aí mandaram um matador. O profissional de morte do Império Babilônico. Aí ele foi lá. E Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego era sábio. Aí chegou lá. Aí o Daniel, irmão, tenta imaginar um negócio dele. Ele está de boa. Não, ele está de boa. Aí o cara chega para ele e fala assim, ó, eu vim aqui porque eu vou matar todos vocês, porque o Nabucodonosor mandou matar todos os sábios. Aí ele faz a pergunta, simples, ele fala assim, mas por que o Nabucodonosor está tão brabo? Olha que tranquilidade, irmão. Não, não sei se você está entendendo o que eu estou falando. A notícia é o seguinte, eu vim aqui e eu vou matar vocês. Não, ele pergunta, só para entender, por que o Nabucodonosor ficou tão brabo? Basicamente ele perguntou isso. Aí o cara achou legal, achou sincera a pergunta, falou assim, não, é o seguinte, ó, que aconteceu, ele teve um pesadelo noturno aí, acordou revoltado, e ele mandou chamar todos os sábios, todos, feiticeiro, ligado a tudo que é tipo de religião, todo mundo que tem alguma coisa de sabedoria na vida, mandou chamar todo mundo. E ele falou para interpretar, e o povo não interpretou, e aí ele falou que queria saber o que sonhou, e ninguém soube, ele ficou bravo, falou que vai matar todo mundo. E eu vim aqui para matar vocês. Aí ele falou assim, ó, posso fazer um pedido? Olha o mesmo menino que pediu pro... Lembra lá? Posso fazer um pedido? Para não comer a comida. Aí ele tá, posso fazer um pedido? Você tem como falar com o Nabucodonosor? Fazer um pedido para ele, falar assim, tem como me dar um tempo?
Para quê? Eu só preciso de um tempo. E o meu Deus vai me trazer interpretação sobre isso. Eu só preciso de um tempo. Ele nem explicou o que ia fazer, mas na verdade ele falou, eu preciso de um tempo para poder orar. Eu só preciso de um tempo para poder orar. Aí eu falo, não sei se vai dar certo, mas beleza. Você presume que você vai saber interpretar o sonho do rei. Ele assim, sim. Tem que ser crente, irmão. Ele já sabia o sonho? Não. Ele já sabia a interpretação? Não. O que ele sabia? Que Deus era fiel. Ele sabia que Deus era soberano. Ele não estava ali para morrer à toa. Ele estava ali diante de um propósito. Ele sabia qual era o propósito da sua vida. Aí ele foi lá, Nabucodonosor, tem um cara lá, daqueles judeus que você trouxe, quando você foi lá e abocanhou a galera lá da judeus e tal. Aí tem um menino lá, aquele lá, você sabe. Ele agora falou que ele vai interpretar o sonho. Ele só pediu um tempinho. Dá para dar esse tempo? Dá. Olha o que ele foi fazer, irmãos. Para onde ele foi? Olha que coisa legal. Ele não só orou sozinho. Ele foi lá no Abidnego, no Sadraque, no Mesaque e falou, gente, o negócio ficou estreito. A gente vai ter que orar. Só para resumir o papo assim, se a gente não orar, a gente vai morrer. Beleza? Beleza. O que a gente tem que orar? A gente vai ter que perguntar para Deus o que o Nabucodonosor sonhou e ainda assim eu tenho que entender a interpretação do sonho. Pode ser? Pode ser. Aí começaram a orar. Ficaram um tempo orando. Aí ele foi lá. Eu já sei o que é. Olha isso, irmão. Aí ele vai lá no Nabucodonosor, interpreta o sonho, é colocado como governador de toda a Babilônia. Você já sabe essa história. Você consegue entender a clareza da soberania de Deus? Ele não quer, agora eu vou morrer. Não, calma, gente. Para mim morrer é no tempo de Deus. Eu sei que vou morrer, mas é na hora certa. Calma, o negócio é orar. O negócio é entender o que Deus quer nesse negócio aí. É isso que eu preciso entender o que Deus está fazendo. Adianta murmurar? Vou fazer uma contenda. Não, eu sou irrepreensível. Tá entendendo? Eu sou sincero. Lembra de Filipenses, capítulo 2? Eu sei que Deus me faz luzer em meias trevas. Eu sei. Eu sei que eu tenho a palavra da vida na minha vida. E ela persevera em mim. Eu sei. Aí ele foi orar. E Deus trouxe a resposta. Essa é a tônica do livro de Daniel, irmãos. Essa é a tônica. Muda rei. Tem rei que gosta mais dele. Tem rei que não gosta dele. Aí ele está numa posição de proeminência, de destaque. Aí os outros caras falam, não estou gostando dele, vamos achar uma razão para poder jogá-lo na cova dos leões. Ele vai para a cova dos leões. A história é maravilhosa. Tem tantos detalhes que daria talvez umas 3 noites para a gente poder falar sobre isso. Qual que é a grande questão? Daniel foi alguém que, de fato e de verdade, viveu com Deus. Viveu com Deus. Viveu com Deus. Ele sabia que Deus falava. Ele estava disposto a ouvir a Deus. E não importava o que Deus falasse com ele. Ele estava pronto a obedecer o que Deus falava. E ele colhia os resultados disso. E Deus o tornou um intérprete de sonhos. Deus o colocou em governos. Deus o colocou em destaque. Ele foi alguém muito usado por Deus. E eu quero, com essa palavra, incentivar você. Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração, para que você entenda que isso não é só para a vida de Daniel. Isso é para a vida de todos aqueles que creem. No nome de Jesus. E isso é uma vida controlada pelo Espírito. Fique de pé. Assim parece que a gente vai acabar em algum momento.